São 2 horas e 18 minutos, 2 horas e 19 minutos no Acre. Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar a respeito de uma produção muito importante, eu diria, porque revela muito de quem nós somos, né? Eu estou aqui, mais próxima de mim, Regina Maciel, ela é atriz, e ali, mais adiante, o Dino Camilo, mais conhecido carinhosamente como Lambada, diretor, ela atriz e ele diretor da peça Correrias. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Gazeta Entrevista. Regina, eu queria que você fizesse a defesa do trabalho, queria que você explicasse para nós, Correrias trata do quê? Então, essa ideia do espetáculo Correrias já vem de alguns anos. Muito antes, inclusive, de convidar o Lambada para fazer a direção, né? Mas a Correrias, ele é um termo utilizado no Acre e por alguns, ouvi recentemente, que tem alguns pesquisadores no Sul que também utilizam, né? É sobre o genocídio. Os antropólogos gostam muito de usar exatamente. Os termos são usados pelos antropólogos, pelos indigenistas, né? Que trabalharam, os primeiros que começaram a trabalhar aqui no Acre, né? Chay Terry, né? Chay Marcelo, Chay Macedo. Esses Chay todos aí, né? Que a gente conhece, que são os nossos amigos aí também. Então, todos esses, eles utilizam, né? Principalmente na sua tese, eu não sei se é de mestrado ou se é de doutorado, que eu não estou me lembrando, do Chay Marcelo, que ele ele utiliza demais o termo correria. E o que significa? Então, é justamente aquele momento, né, onde você está, na sua aldeia, na sua casa, no seu momento, né, e na madrugada era atacada as aldeias, né, como eu ouvi de um indígena, que ele relatava que aos 6 anos isso aconteceu, quando ele tinha 6 anos, né, e ele perdeu toda a família. Apenas um tio salvou ele, saiu puxando ele pelo braço e de mata dentro, correndo, se enfiava nos buraco grande assim, né, que tinha, para poder se salvar do homem branco, porque o homem branco ele vinha armado com arma de fogo, né, com fogo mesmo, porque tocava fogo nos cupixaba, né, nos locais, na aldeia inteira, e os indígenas não tinham como se proteger. Então, o termo correrias, né? As correrias no Acre, as correrias, é o genocídio das culturas. É o genocídio, sem dúvida. É um método de instalação do pânico Sim. nas comunidades como uma forma de liberar aquela região, aquele espaço para alguma produção, não é? Na época, para ter acesso aos seringueiros, aos seringais, etc. Então, os índios, no entendimento de quem queria ocupar aquela área, os índios atrapalhavam. Né? Uhum. Bom, Lambada, eu queria saber de você os desafios que foram enfrentados por você nessa condução, Regina e mais 2 atrizes. Queria que você falasse um pouco das dificuldades de executar esse espetáculo. Cada trabalho é um trabalho que é um desafio, né? Correrias, para mim, é algo que já me traz desde a minha infância, né? Então eu conheço um local chamado Pauni, que é dentro do rio Pauni, não é a cidade Pauni, que eu venho desse município, que é de Boca do Acre, mas fui criado andando na beira do rio. E na verdade, dentro desse rio não existia índio, porque foi dizimado dessa forma. Justamente por causa das correrias. Por causa dessas correrias. Só se salvou um único curumim, porque caiu na água e se agarrou nas oranas, porque todos foram mortos. E da forma que eu falo, se eu falar aqui ao vivo para todo mundo entender o que é isso, é um pouco assustador, porque eles matavam todos, e as mulheres que estavam grávidas, eles partiam a barriga dela e tiravam os curumins, jogavam para cima e paravam na ponta dos punhais. Então eles foram dizimados todos. Então para mim já é algo que já me traz desde a adolescência, desde criança, né? Então ficou um pouco mais fácil para mim entender o que era correria. Só que quando eu começo a ver as correrias, ela não acontece só no Brasil, né?
ela acontece em outras partes do mundo. É. né? Certamente com outro nome, mas a referência de dizimar uma determinada comunidade é a mesma. Né? Sim. Então, por isso que a gente estamos trazendo esse espetáculo, né? E a forma da gente criar esse espetáculo é simples pela forma da gente utilizar umas músicas também que não são brasileiras, né? Porque a gente queremos falar das etnias, no geral, e não de uma única etnia, e nem de um Entendo. único povo. Então, Povo eu original. não exagero se eu disser que essa correrias a qual vocês se referem, ela na verdade, e vocês querem dizer isso, inclusive usando uma trilha sonora que não é brasileira, mas vocês querem denunciar algo, né? É um espetáculo de denúncia. Ele chega a ser um espetáculo de denúncia, sim, com certeza, né? Nós estamos utilizando músicas Poianaua, Catuquina, e de dois ingleses, né, do Reino Unido, que é o James Asher e o Byron Byron Metcalf. Não é o Lord Byron. Não. E nós, inclusive, já temos autorização dos direitos autorais deles e tudo, assim. Incrível como os caras conseguiram conversar com a gente, assim, foi rápido também. É um espetáculo cênico, é dança, como é que é? Como é que o jogo dramático se estabelece ali? É dança e teatro, os dois juntos. Os dois juntos. Tá? Ele fisicamente é um trabalho extremamente físico, extremamente forte, extremamente cansativo de fazer, mas extremamente prazeroso de se fazer. O que você se sentiu desafiada nesse espetáculo? Em quê? Bom, eu sou uma mulher de 52 anos. Por aí você já tira. A grande maioria das mulheres na minha idade jamais faria o que eu faço dentro do espetáculo. Certo. Então, Né? a questão física acaba Tem. pesando também. Acaba, sim, mas eu tenho muita resistência, né? Porque eu já faço isso há muitos anos. Mesmo assim, às vezes eu acabo até tendo um pouco mais de resistência do que os mais jovens, inclusive. Mas não, isso é um grande desafio para mim, né? Porque é uma dramaturgia que eu já vinha me alinhando, montando um roteiro, e aí vem o Lambada, e o Lambada compreende perfeitamente essa dramaturgia. O maior desafio foi achar alguém que compreendesse perfeitamente essa dramaturgia. Porque até então eu ficava tentando e dando voltas e não Não ia a lugar nenhum. não ia a lugar nenhum, porque na verdade a gente precisava de uma direção. Em direção. De alguém que entendesse, de alguém que tivesse essas sensibilidades, né? Principalmente. Porque ele é um espetáculo extremamente forte. Dirigir dança é diferente? É diferente. E Quando- é mais difícil? Porque você contar uma história utilizando a linguagem corporal, eu imagino que não seja algo assim tão Fácil. tão fácil, tão Não. simples. Né? Você deixar bem claro para o público o que está acontecendo em cena com o corpo, não é fácil, né? Um texto você falar e fica bem mais fácil de você explicar, mas você explicar isso com o corpo e montar todo o roteiro para chegar no final, você saber o que você vai fazer até chegar no final, isso não é fácil. De quem é a luz do espetáculo? Do Júnior Shoa. Júnior Uchoa, a música, você já citou os autores e as atrizes são quem? Você? Eu, Leia Nascimento e o Alex Dantas. O Alex Dantas. Que é bailarino. Ok. Bom, nosso tempo acabou. Queria só dizer que esse é um espetáculo que tem o apoio da Fundação Elias Mansur, não é? Tem. Quem mais? Do espaço, né? Do Companhia Cine Teatro Garatuja. Recreio, Companhia Garatuja, Associação de Dança do Estado do Acre, né? E pré-estreamos, na verdade, dia 14 e 21 e 22. Está ali então, ó. Dias 14, 21 e 22 de outubro, no Cine Teatro Recreio, às 7 horas da noite, 7h30, é isso? Isso. 7h30 da noite, os ingressos R$30 inteira, R$15 meia, o ingresso antecipado R$20 inteira. Tá certo, olha, Regina, muito obrigado pela tua vinda, parabéns, você é teimosa, militante do Teatro Acreano. Lambada, um prazer te rever. Isso aqui presente. Opa! Olha aqui, a Dramaturgias Amazônidas, muito bacana.
Olha, eu quero lembrar que o terceiro bloco do programa é sempre o oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Gazeta Entrevista volta amanhã.